com a Igreja Família Valorizo. Fica ligado para que nós possamos aprender junto, amém? Eu sou o Vladiael Santos e estou tendo o privilégio de poder compartilhar algo da parte do Senhor com você, amém? E aprender juntamente também, porque como diz, né, o ouvido mais próximo da nossa boca é de quem está ministrando, amém? Então, glória a Deus. Nós acabamos de cantar duas canções muito belíssimas, né? Uma dessa canção, a primeira canção que a irmã cantou aqui, fala que nós somos o que ele disse que nós somos. E agora essa outra diz que nós somos livres, né? Então, quando a primeira canção que ela falou que nós somos o que a Bíblia diz que nós somos, o que ele diz, o que o Pai diz que nós somos, essas duas frases, eu acho que com certeza nós devemos estar meditando naquilo que a gente está cantando. Amém? Naquilo que a gente está louvando, naquilo que a gente está adorando. E quando ele diz que nós somos aquilo que dizes que sou, está falando sobre identidade e paternidade. Está entendendo? Porque quando a gente chega em algum lugar que alguém pede a nossa identidade, lá na identidade está identificando que você é filho de tal, né? E que seu pai é fulano. Então nessa canção que ela diz que eu sou o que dizes que sou, está falando a respeito de identidade e identificação. Nós somos filhos de Deus. E o Criador dos céus e da terra, do mar e das estrelas é o nosso Pai. E quando nós compreendermos acerca de paternidade e de identidade, nós vamos ao nosso Pai de forma diferente. Não como muitos irmãos, que eu não estou criticando, por não ter conhecimento também, entendimento disso que nós vamos falar essa noite, que vai a um Deus distante, um Deus de Abraão, Isaac e Jacó. O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó é o nosso Pai. Deus, Ele é Deus para o mundo, para nós Ele é nosso Pai. E quando nós temos essa consciência de identidade, que nós somos filhos, nós vamos recorrer a Deus de uma forma diferente, com ousadia, de um filho para o Pai. Amém? De um filho para o Pai, e não de um Deus distante. Eu estava vendo, amado, que se pudesse acrescentar algo da palavra, glória a Deus, que não pode ser acrescentado, né? Porque a Bíblia diz em 2 Timóteo 3,16, diz que toda escritura é divinamente inspirada por Deus e é proveitosa. Proveitosa é algo que é fonte de grande lucro, né? É algo proveitoso, é fonte de lucro, é algo proveitoso, é algo que provém de Deus, que pertence a Deus. Então, é algo perfeito e sublime. Então, se é perfeito, não se pode acrescentar nada nem tirar nada, porque já é perfeito. Mas vamos supor, se pudesse acrescentar algo, quando o escritor aos Hebreus falou sobre algumas doutrinas básicas, alguns fundamentos elementares da palavra, que ele vem falando sobre arrependimento de obras mortas, está escrito em Hebreus capítulo 6, ele fala de arrependimento de obras mortas, ele fala sobre o fundamento da fé, ele fala sobre a doutrina dos batismos, ele fala também sobre a ressurreição dos mortos, e ele fala sobre o juízo eterno. Se eu pudesse acrescentar, eu colocava também sobre isso oração também, porque a gente vê, amado, muitos irmãos nossos que não têm a consciência de um Deus paizão, está entendendo? Não tem uma consciência de Deus Pai, sabe? Tem muitas pessoas que eles oram muito. Aleluia, deixa eu segurar aqui. Tem muitas pessoas que sabem orar muito acerca de Deus, mas sabem muito pouco sobre o Pai. Tem muita gente que ora muito sobre Deus, mas sabe muito pouco sobre o Pai. E quando nós tivermos esse entendimento de que nós, todas as sextas-feiras, né, é o nosso culto de oração, e todas as pessoas que passam por aqui ministrando sobre oração, têm aberto os nossos olhos, têm mostrado algo, têm nos ensinado, têm nos instruído, e nós sabemos, não a plenitude desse assunto, mas nós sabemos uma boa parte, a gente sabe muita coisa também. Não é verdade? Mas quando a gente tiver os nossos irmãos também, e nós tivermos mais a consciência de que nós somos filhos e que Deus é o nosso Pai, a gente vai a Deus de uma forma totalmente diferente, vai orar ao nosso Pai de uma forma diferente. O irmão, o diácono Valmir leu aqui, né, em Lucas capítulo 6, que quando Jesus subiu ao monte, ele subiu ao monte a fim de orar, ou seja, com a finalidade de falar com o Pai. Amém? Sabe, todas as vezes que Jesus ele se referia a Deus, ele se referia a Pai. Pai, graças te dou porque sempre me ouves, né? Então, é isso, amado. A Bíblia diz que nós somos filhos de Deus.
né? Vede quão grande amor tem nos concedido o Pai. Olha, João ele fala lá em 1 João, ele diz, olha, vede quão grande amor tem nos concedido o Pai, de sermos chamados filhos de Deus. E realmente, verdadeiramente, nós somos filhos de Deus. Ainda não se manifestou aquilo que haveremos de ser, mas quando ele se manifestar, assim como ele é, nós seremos também. Né? Aí João, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, ele diz que Jesus veio para os que eram seus, mas os seus o rejeitaram. Mas a todos que creram e recebê-lo, deu o poder de ser chamados filhos de Deus. E nós somos filhos de Deus. Amém, amados? Então, amados, quando nós formos orar ao Pai, nós vamos com ousadia, entendendo de quem nós estamos diante. A gente vê que no natural a gente vai recorrer a um pontífice, né? A gente chama ele de vossa santidade. Se for a um juiz, vossa autoridade, né? Se for um advogado, a gente chama de doutor, vossa autoridade. E assim a gente sabe. Mas diante de Deus a gente vai dizer, ó Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Não, a gente vai dizer Pai. E um filho, ele fica à vontade. Um filho é ousado na presença do Pai, né? Tem filho que diz, Pai, tu me dá uma bicicleta. Pai, tu compra uma bicicleta para mim, né? A gente vai com confiança, a gente recorre com confiança. Agora entende que muitas vezes a gente, no nosso meio cristão, as pessoas têm Deus não como Deus, o nosso Pai, não como um paizão, mas tem Deus como recurso, o Pai como recurso. Qual é o recurso? O recurso é aquilo que quando a gente acaba as nossas forças humanas, a gente vai lá sacar no banco. Ah, acabou, então eu vou lá no banco sacar. E onde, na verdade, como disse o diácono Valmir, a oração deve ser um estilo de vida e não ter o nosso Pai como recurso. Sabe? Que quando tudo está dando errado, quando as coisas estão dando errado, quando um filho adoece, alguma coisa, aí a gente vai ao nosso Pai com mais intensidade, onde, na verdade, isso poderia ser algo que o diácono falou, algo que deve ser algo, um estilo de vida. A oração deve ser um estilo de vida. Você vê que Jesus não dava um passo se ele não falasse primeiramente com seu Pai. E como o diácono ministrou aqui, ele mostrou em Lucas 6 que até para escolher os discípulos, ele teve que falar com o Pai. Amém. Ele teve que falar com o Pai. Então, amado, essa noite nós vamos aprender algo sobre a oração, né? E a oração, amado, ela possui uma linguagem. A oração possui uma linguagem. E a linguagem da oração está na palavra. Amém? Palavra, a leitura da palavra e a oração andam juntos. Oração e a linguagem da palavra andam juntos. Porque, amados, se nós não compreendermos a linguagem da oração, a gente vai recorrer ao nosso Pai como um Pai terrorista, falando coisas que não estão na palavra. E Deus, o nosso Pai, só é responsável pela sua palavra. Você já viu que pessoas que não têm esse entendimento, ele tem Deus como um Deus terrorista, Senhor, destrói, mata, um Deus coveiro, abre cova, coloca ele lá. Você já percebeu que tem dessas coisas? Por não ter o conhecimento de Deus, ora de uma forma, vai a Deus, ao Pai de uma forma diferente. Não vai nem ao Pai, é Deus mesmo. Deus destrói aquele casamento porque aquele marido é meu, aquela mulher é minha. Tem umas mandingas gospel aí, né? Está entendendo? E tem Deus como um Deus destruidor, um Deus terrorista, um Deus coveiro, abre cova, coloca no leito, tira, bota. Não, amado. A linguagem da palavra, a palavra, ela tem uma linguagem, a oração tem uma linguagem. A linguagem da oração está na palavra. Eu só posso orar o que diz respeito na palavra. Porque Deus, o nosso Pai, só é responsável com o que está na palavra. Amém. Se é um problema financeiro, o que é que eu vou orar? Pai, em nome de Jesus eu graças te dou, porque o Senhor, segundo as suas riquezas, é quem supre todas as minhas necessidades. Ele diz sim, amém. Amém. É uma enfermidade, Pai, graças te dou, porque o Senhor, em Cristo Jesus, já levou sobre si minhas enfermidades, minhas dores, e pelas suas pisaduras sou sarado. Eu estou orando o quê? A palavra. A linguagem da palavra. A oração tem uma linguagem, a linguagem da oração é a palavra. A oração e a palavra, andam de mãos dadas, não pode. Está entendendo? Então isso vai fazendo com que nós possamos, amado, entender que uma coisa que nós entendemos, e qualquer criança que faz parte do departamento infantil sabe disso, que quando se pergunta o que é oração,
diz logo, oração é falar com Deus. Mas nós podemos melhorar. Oração é falar com o nosso Pai e permitir que o nosso Pai fale conosco. Amém. Porque a oração é uma via de mão dupla. Eu falo com o meu Pai e o meu Pai fala comigo. Sabe que Deus gosta de conversar? Essa palavra conversar quer dizer versar com. Sabe, eu pergunto, Deus já fez um verso para você hoje, seu pai? Você já fez um verso para o seu pai hoje? Né? Conversar, versar com. Amém. Eu pergunto, você já fez um verso com seu pai hoje? Você já permitiu que ele fizesse um verso para você hoje? Deus gosta. O nosso pai gosta disso. Você vê que quando lá em Ezequiel, capítulo 37, né, Deus, o nosso pai, a Bíblia diz que o Senhor arrebatou ele em espírito, colocou ele no vale de ossos secos e caminhou com ele, mostrou a ele o vale dos ossos secos e falou para ele, olha, filho do homem, pode esses ossos reviver? Ele fez uma pergunta e o profeta respondeu, Senhor, tu sabes. Porque Deus gosta de conversar. O nosso pai gosta de interagir. O nosso pai gosta de interagir. Amém? Aleluia. Isso é algo, amado, tão comum que eu não vou dizer assim, algo comum banal. Ou seja, algo estilo de vida. Porque até no natural, quando a gente acorda, né? Quando pequeno, e aqui no Nordeste tem muito esse costume, de quando uma criança acorda, né? Ele reza, mas a segunda coisa que ele faz é o quê? Bença pai, bença mãe. É um estilo de vida. Aqui no Nordeste tem muito isso, né? Bença pai, bença mãe. Então, conosco é a mesma coisa. Quando a gente se acordar, a primeira coisa que a gente deve fazer é o quê? Recorrer ao nosso pai. Com a linguagem da oração. Porque ele só se responsabiliza com a linguagem da oração. Porque o nosso pai gosta de interagir, né? Você vê quando criança chega do colégio, o pai diz, e aí, como foi o colégio? Fez a tarefa? Porque ele gosta de interagir. Você vê que lá em Isaías 43, versículo 26, olha o que é que Deus, o nosso pai, diz com o profeta Isaías. Ele diz assim, olha, vem, entramos juntos em juízo e mostra as tuas razões para que eu possa justificar. Estava vendo o quê? Um relacionamento. Amém. Então a oração é uma via de mão dupla. Eu falo com o meu pai fala comigo. Meu pai fala comigo e eu respondo. Sabe? O nosso Deus, ele não é aquele monólogo. Monólogo é aquela pessoa que somente ele fala e quer que os outros escutem. Mas muitas vezes nós nos tornamos dessa forma, monólogo. Muitas vezes nós oramos a Deus e quando Deus quer responder, a gente dá as costas e vai-se embora. Escova os dentes e vai-se embora fazer os afazeres. Não espera nem a resposta de Deus. E Deus não é assim. Amém. O nosso pai não é assim. Ele nos escuta. Ele quer dar sugestões, ele quer dar orientação. Para que nós não venhamos sofrer danos ou sofrer prejuízo. Amém? Só que nós devemos aprender, entender as orações, o tipo de orações, e nós estamos aprendendo, porque todas as pessoas que têm passado por aqui nas sextas-feiras têm falado sobre orações e têm falado de vários tipos de orações. Né? De vários tipos de orações. Mas eu quero falar a respeito dessa interação da oração, a quem nós estamos recorrendo. Quem é a pessoa que nós estamos recorrendo? É o nosso pai, a identidade, nós somos filhos, ele é o nosso pai. E que o trono, como disse o diácono, né, o véu foi rasgado. E quando o véu foi rasgado, nos deu livre acesso ao trono da graça de falar com o nosso pai. Quando nós compreendamos isso, a gente vai entender que essa ilustração é belíssima. É que como aquela pessoa que vai a um shopping, que quando ele vai se aproximando, há um sensor de presença, que quando ele se aproxima, abre, e ele tem acesso à entrada do shopping. Sabe, e esse sensor de presença, espiritualmente falando, é Pai, em nome de Jesus. Quando a gente faz Pai, em nome de Jesus, é o sensor de presença, é que se abre, e o pai está lá sentado no trono e diz, filhão, vem para cá. Amém. Você está aqui para a gente conversar? Amém. Aleluia. É isso, amado. Aleluia. Deus é muito bom. Aleluia. A gente vê que na antiga aliança, quando o povo queria, quando Deus queria falar com o povo, ele falava através de reis e de profetas. E o povo, quando queria recorrer a Deus, eles falavam através do sumo sacerdote.
Mas hoje não. Hoje a conexão é direta. Amém. Pai, é direta a conexão. Pai, em nome de Jesus, a conexão é direta. Amém, amados? Devemos compreender, amado. Outro ponto que a gente deve compreender. Que Jesus, Ele é o nosso mediador. Que Jesus, Ele é o nosso intercessor. Que Jesus, Ele é o nosso advogado. E que Jesus, Ele é o nosso Senhor. Amém? A gente vai compreendendo esse espaço. Amém? A linguagem da oração. Entender quem Jesus é. O mediador. Jesus é o intercessor, o advogado. E Ele é também o Senhor. Eu queria que você abrisse sua Bíblia. Aleluia. Aleluia. Jesus, mediador, você sabe, né? É aquele que se coloca entre nós e Deus. Deus, nós e Jesus. Ou seja, Deus, nosso Pai, Jesus e nós. Então o mediador é aquele que faz a ponte. Está entendendo? Agora vem ele como intercessor. Abre lá em João 17, 20. Evangelho de João. Aleluia. Essa intercessão é belíssima de Jesus. Quem chegou lá? Posso ler? Então, João, capítulo 17, versículo 20. Jesus ora ao Pai pelos cristãos. Então, no versículo 20 diz: não oro somente por estes discípulos, mas igualmente por aqueles que vierem. Eu pergunto para você, esse vierem, ele está no presente, no passado ou no futuro? Está falando de futuramente. Então esse futuramente estava falando ao nosso respeito. Ele já estava intercedendo, naquela época ele já estava intercedendo por nós. Amém? Então ele diz: não oro somente por estes discípulos, mas igualmente por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da mensagem deles. Você veio ao seu Pai por intermédio da mensagem? Estava falando de nós. Nós somos filhos de Deus por intermédio de uma mensagem que alguém pregou para nós. Através de uma intercessão, de uma oração de intercessão. Porque eu me lembro que quando eu não era cristão, não era crente ainda, e eu tocava em uma banda de pagode, e a tia da minha esposa, ela intercedia muito por mim, por minha esposa. Mas ela intercedia muito. E Deus me cercava de uma forma tremenda, porque no primeiro serviço que eu comecei a trabalhar, no primeiro não, um dos serviços, era uma estamparia e lá tinha uma devocional. E naquela devocional, né, você sabe, tem aqueles cultos pela manhã, aquela devocional pela manhã, e eu não era cristão ainda. E naqueles cultos o pessoal cantava louvores, tinha muito crente lá, e cantava louvores, eu me quebrantava, eu chorava, né? Eu chorava e a patroa, a irmã do dono, ela que era gerente, ela gostava muito de mim. Ela dizia: Del, tu precisa conhecer esse Deus maravilhoso. Porque, olha, Del, tu tem um coração bom, rapaz. Tu não é assim não, tu tem um coração bom. E aí no outro dia tinha o culto, eu chorava, mas nunca tinha tomado uma decisão. Mas depois que eu tomei essa decisão, eu comecei a compreender algumas coisas. E hoje, por intermédio da palavra, foi que eu fui alcançado, né? Por intermédio de uma intercessão, Deus cercando, né? Porque numa intercessão você pode tanto pedir a Deus como uma oportunidade para alcançar determinada pessoa, como você também pode interceder para que aquela pessoa possa ser alcançada por alguém. Amém. Aleluia. Tá com poucos dias, eu tinha encontrado um colega do meu pai, que é nosso colega também, né? A Bíblia diz que quando nós... A Bíblia diz em Provérbios que o amigo do nosso pai se torna nosso amigo. Então, eu encontrei esse amigo do meu pai, que ele está no estado de alcoólatra, né? E eu fui falar com ele me reconheceu. E aí ele perguntou: e aí os pagodes? Eu digo: não estou fazendo mais pagode não, eu agora sou crente e tal. Aí ele me chamou de ladrão, falou uns negócios, né?
tal. Aí, tá bom, foi embora. Aquilo dali quis me abater, mas eu digo, não, ele não sabe o que está falando, não. Depois eu fui para casa um tempo, aí eu orei ao Senhor uma oportunidade para me encontrar com ele e falar de Jesus para ele. Pedi uma oportunidade. Quando foi com o tempo, agora há pouco, e eu me encontrei com ele, aí fui lá na casa dele, falei com a esposa dele e os filhos dele tiveram Covid, esse negócio e tal. E eu conversando com ele, depois eu conversei com ele, eu digo, olha, Nino, eu poderia orar por você, rezar por você, porque a gente, né, ele é bem, né, eu digo, posso rezar por você? Ele disse, pode sim, rapaz. Eu digo, senta aí. Aí comecei a orar por ele, né, pedi para ele levantar as mãos, ele, por ele mesmo, já tirou o boné, já levantou as mãos, e quando eu comecei a pedir para ele repetir as palavras, ele não conseguia repetir as palavras, porque a lágrima descia, lavou o rosto dele, e ele lá, sentado, não queria nem saber o que estava passando, sabe, e ali ele confessou Jesus, depois ele com um semblante diferente, ele me abraçou, me agradeceu, sabe. Vê que forma, antes ele tinha me chamado de ladrão, me falou a outra algumas coisas, e dessa vez ele me agradeceu, me abraçou, né? Mas porque eu tinha intercedido para que Deus me desse uma outra oportunidade para falar com ele. Amém? Então a intercessão, você pode orar para uma pessoa para que você possa ter o contato com aquela pessoa novamente, ou ver aquela pessoa, ou então interceder para que alguém possa alcançar, homens e mulheres de Deus possam alcançar aquela pessoa. Amém? Aleluia. Então, nessa oração tremenda, ele diz, Jesus, versículo 20, não oro somente por estes discípulos, mas igualmente por aqueles que vierem, está falando ao nosso respeito, a crer em mim por intermédio da mensagem deles. 21 ele diz, para que eles todos sejam um, Pai, olha, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ele diz no 22, eu lhes tenho transferido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. 23, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e o amastes. Aí eu pergunto mais uma vez, ele disse que tu o amaste. Ele não falou que tu o amas, nem tu o amarás, mas está falando amaste. Esse verbo está num passado. Ele já tinha nos amado. Amém. Ele já tinha nos amado. Só pelo fato de Deus enviar Jesus ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, era o amor de Deus. Amém. Deus amou o mundo, a humanidade, de tal maneira que ele deu o seu filho unigênito, ou seja, unigênito, um único, e gênico de genética, o único de uma só genética, o amor. Unigênito, era o único de uma só genética. Qual era a genética de Deus? A Bíblia diz que Deus é amor. Então, o único no mundo que tinha essa genética de Deus, o amor, é Jesus. Mas todos aqueles que nele creram, receberam Deus o poder de ser chamado Filho de Deus, passamos até a mesma genética, o amor. Através de uma intercessão. Amém, amados? Aleluia. Agora eu falei que devemos compreender que Jesus, ele é o nosso mediador, o nosso intercessor, e vamos ver ele agora como nosso advogado. Abre sua Bíblia lá em João, voltam algumas folhas. João 16. Aleluia. Aleluia. 16, capítulo 16, versículo 5 ao 7. Quem chegou lá? Agora, porém, isso é Jesus falando, agora, porém, eu vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vós me perguntais, para onde vais? Sei que ao dizer-vos sobre o que ocorrerá, o vosso coração foi tomado de tristeza. Todavia, eu vos asseguro que é para vosso bem que eu parta. Se eu não for, o advogado, que é o paracleto, ou paráclito, né, no original grego, que quer dizer o advogado, que quer dizer o outro da mesma espécie. O outro da mesma espécie. Ele estava falando que ia voltar outro da mesma espécie. Ele ia para advogar, mas vinha outro da mesma espécie. O Espírito Santo. Amém? Então ele está nos céus de glória, assentado à direita do Pai, advogando ao nosso favor. Amém? Aleluia.
Então ele diz, todavia, 7, todavia eu vos asseguro que é para o vosso bem que eu parta. Se eu não for, o advogado, o paráclito, o outro da mesma espécie, não poderá vir para vós. Mas, se eu for, eu o enviarei. Amém? Então, a gente vê ele como o quê? A gente viu ele como, eu falei um pouco como Jesus como nosso mediador, ele como nosso intercessor. E se imagina que se Jesus, ele intercedeu por nós, a Bíblia diz em 1 João capítulo 2, versículo 6, diz que todo aquele que está nele deve andar como ele andou. Se Jesus intercedeu por nós, o que é que nós devemos fazer? Interceder por outrem. Amém? Interceder por outras pessoas. Há quem diga que a oração de intercessão é a oração do amor. É onde eu entro na brecha em favor de outras pessoas. Amém? Nós entramos na brecha em favor de outras pessoas. Quando a gente vai lá para 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e 2, ele diz, admoesto-vos que antes de qualquer coisa, que se façam orações, deprecações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Amém? Por todos que estão em eminência, ou seja, revestido de autoridade. E ele diz, qual o propósito? O propósito disso é para que nós possamos ter uma vida tranquila e sossegada, em toda honestidade e em toda piedade. Porque interceder é bom. Você sabia que interceder é bom? Sabe? Paulo, falando pelo Espírito Santo, ele diz, porque isto é bom. Isto é bom. Porque o desejo de Deus é que todo homem seja salvo e que venha o conhecimento da verdade. Então interceder é bom. Diga, interceder é bom. Amém? Interceder nos beneficia também. A gente vai ter uma vida tranquila e sossegada. Aleluia. Então isso é bom, amado. É a oração do amor. O amor do Pai habita dentro de nós, do Filho. Tal Pai, tal Filho. Amém? Então se Jesus intercedeu por nós, com a genética do Pai, nós temos essa mesma genética também do amor para poder interceder por outras pessoas. Entrar na brecha por outras pessoas. Amém? Sabe, vai acontecer determinado momento que o Espírito Santo vai te acordar de madrugada para você interceder até por quem você não sabe nem quem é. Amém? E se nós formos obedientes, a gente vai sentar naquela cama e a gente vai ou ficar de pé e começar a orar em outras línguas. Porque a oração em outras línguas, a gente pode fazer uma oração de petição, uma oração de ações de graças, sabe? A gente pode estar intercedendo, a gente não sabe, mas o nosso Pai sabe. O nosso Pai, Ele entende a linguagem. Amém? O nosso Pai entende a nossa linguagem. Né? Quando seu filho era pequeno, que ele dizia assim, mamãe, gagá, gagá. Você sabia que ele queria, mamãe, eu quero gagal. Né? Você entendia a linguagem do seu filho. Né? O nosso Pai, ele entende a nossa linguagem também. Amém? Aleluia. Então a gente viu ele como intercessor. Né? A gente viu ele como intercessor, a gente viu ele agora como advogado. A gente viu ele, vamos ver ele agora como Senhor. Abre sua Bíblia em João, Evangelho de João. Aleluia. Eu estou fazendo isso, mais um fundamento de coisas básicas de orações. Sabe? De coisas básicas da oração. A gente saber que a oração, como eu falei no início, que a oração tem uma linguagem. A linguagem da oração. Nós entendemos que quando nós estamos orando, nós devemos orar alinhado com a palavra, porque o nosso Pai, Ele só se responsabiliza com a palavra. Nós devemos compreender que Jesus, Ele é o nosso intercessor, o nosso mediador, o nosso advogado e o nosso Senhor. Quando nós compreendemos essa coisa que vai nos dando clareza para nós vermos que essa vala, esse caminho, está nos deixando num caminho favorável diante do nosso Pai, que nos deixa com ousadia, a gente vai entendendo essas coisas, amado. Para quando a gente se posicionar em oração, a gente vai saber o que a gente está fazendo. A gente vai saber o que a gente está fazendo, sabe? Essa pavimentação vai esclarecendo e a gente vai saber o que a gente está fazendo. Devemos ser sensatos. Sensato é saber o que nós estamos fazendo. Amém? A quem nós estamos recorrendo. Então, João capítulo 13, versículo 13. Se você chegou lá, diga amém.
Quando nós compreendermos essa coisa, amado, o nosso posicionamento em tudo vai ser diferente. Havia um homem de Deus, né? Que era um homem de Deus, que ele era encanador. Encanador, esse homem era chamado o irmão Smith, o inglesofo. Não sei bem inglês, mas é por aí, você já leu alguns livros que falam a respeito dele, você sabe quem é. E esse homem, ele acordou de manhã e o filho dele estava muito doente, então ele chamou a esposa dele, foi lá no quarto e orou pelo filho dele e foi embora trabalhar. E ele era encanador, então ele estava fazendo um serviço numa casa de uma mulher bem rica. E ele lá, sabe, com um semblante bem feliz da vida. E aquela mulher entrou, observou ele assim, aí saiu. Depois aquela mulher demorou um tempo, voltou, pouco tempo, ela voltou, fechou a porta e disse: Senhor Smith, eu queria saber, você poderia me contar o porquê dessa sua alegria nesse rosto? Ela disse: porque eu falei com meu pai e meu pai curou meu filho. Ele nem viu o resultado, mas ele já estava feliz. Ele disse: eu falei com meu pai e o meu pai curou meu filho. E a mulher não atentou muito para isso, mas a mulher, ela muito rica, não tinha aquela alegria que ele tinha. Disse: eu poderia ter, era possível eu ter essa alegria. Aí ele já deixou o serviço lá e a mulher aceitou Jesus. Amém. Amém, amados. A oração, ela brilhanta o nosso rosto. A Bíblia diz que um coração alegre formoseia o rosto. A Bíblia diz que um coração alegre é bom remédio. O coração só está alegre quando está cheio da palavra. Quando a gente ora, a atmosfera da nossa vida é outra. Da nossa casa, da nossa vida é outra. Logo quando eu comecei a trabalhar no serviço no antigo serviço que eu estava, e uma filha de uma funcionária lá, que nem me conhecia, mas ela me viu com a farda lá, e quando foi em casa, ela estava no carro, eu nem conhecia ela, eu era recém no trabalho, e eu ia passando, normal. E aquela menina me viu no carro do colégio, o colégio que, né, o carro leva o pessoal para o colégio. Ela me viu, quando chegou em casa, ela disse: mãe, eu vi um homem que trabalha lá no trabalho da senhora. Ele tem um semblante tão alegre, mãe. Aí quando foi no dia seguinte, ela me falou. Ela me falou: olha, minha filha Giovana disse que te viu e disse que você tem um semblante de um homem alegre, de uma pessoa feliz. Aí eu digo: glória a Deus, né? Outra vez eu saí do trabalho, eu estou falando isso para a glória. Para me gloriar não, amado. Estou falando do que Deus, para glorificar o nome do Senhor. Porque não sou eu. É Deus em mim, é Deus em nós. Amém? Quantas e quantas pessoas olham para você e dizem assim: olha, vem cá, tu é crente, é? Porque ele vê a luz do Senhor, vê o brilho do Senhor, vê a glória do Senhor na tua vida. Está entendendo? Então, certa vez eu tinha acabado de trabalhar, né? E saí, isso foi num sábado à tarde, e eu saí, estava chovendo. E eu fui embora para casa. O horário é até meio-dia, mas a gente foi até 2 horas. Mas eu não saí murmurando, não. Eu saí andando e conversando. Andando e cantando, né? Batendo, que eu tenho mania de bater no peito e sair cantando. E de repente, o meu patrão, ele falou que Deus, o Espírito Santo falou com ele para me dar uma carona. Aí ele foi lá, veio com o carro, me pegou lá perto do colégio municipal. Aí ele me deu uma carona. Ele disse: ó, o Espírito Santo falou comigo para te dar uma carona. Eu digo: glória a Deus, me deixou em casa. Aí a gente fazia um devocional, um culto pela manhã. Ele disse: meu irmão, vou dizer algo. Ele ministrou, né? Ele disse: olha, eu olhei para o irmão Del, que ele me chamava irmão Del, eu olhei para o irmão Del, eu vi uma prosperidade tão grande na vida dele. Sabe? Porque tem pessoas que são ricas, mas não são prósperas. Está entendendo? São pessoas que são ricas, mas não são prósperas. Porque não tem contato com Deus, amado, não tem um hábito de orar, sabe? E ele disse que olhou para mim e viu uma prosperidade, uma pessoa próspera. Sabe? Porque ele viu chovendo, eu molhado e cantando. Vê que coisa. Aí, para quem não entende, ele é cristão também, mas ele, desse dia em diante, ele disse que já começou a ver as coisas de outra forma. Está entendendo? Então, amado, é isso. Quando a gente ora, tem um hábito de orar, sabe? Até os cabelos ficam sedosos. Eu não tenho mais cabelo. Inclusive, eu fui cortar o cabelo e quase cortava até a cabeça. Amém, amados? Mas a oração abrilhanta o nosso rosto. Faz a diferença. Sabe, você viu que quando Moisés subiu ao monte Horebe para orar, que o Senhor deu os 10 mandamentos para ele, que quando ele desceu, a Bíblia diz,
que o rosto dele resplandecia de uma forma que ninguém conseguia olhar para ele. Não conseguia olhar para ele. Resplandecendo a glória do Senhor. Imagina que se nós compreendermos essas coisas, amado. Sabe, tem um homem de Deus, não lembro o nome dele, que por onde ele passava, as pessoas começavam a chorar. O que é que você tem que me constrange tanto e me faz ver que eu sou um miserável pecador? Vê que coisa. Isso é momentos de oração. Momento de oração. Ou, não vou dizer momento de oração, vida de oração. Sabe, porque deve ser uma vida. A gente vê lá em Daniel, a Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes ao dia. 3 vezes. E Davi também, tem passagem na Bíblia que diz que Davi orava 3 vezes. Está entendendo? Isso é um hábito. E muitas vezes nós queremos alcançar ser igual ministro tal, mas a gente não tem o hábito. A gente não quer pagar o preço que ele paga, né? Não tem o hábito. E muitas vezes as nossas orações é superficial. Muitas vezes a gente ora, dá as costas, não deixa nem Deus responder e vai embora. Onde na verdade a oração deve ser prazeroso. Prazeroso orar. Como o diácono falou, muitas vezes a gente se reunia aqui e subia um monte para orar. Muitas vezes a gente subia meio ofegante, mas quando descia irradiante. Amém? Jesus, toda vez que Jesus subia ao monte, ele subia para falar com o Pai. Ele subia para se abastecer e descia para se esvaziar, para executar, para operar milagres, para curar, para pregar, para curar, para expulsar demônios. Amém. Aleluia. Você vê em Atos dos Apóstolos, diz que até a unção que estava sobre a vida de Pedro expulsava os demônios e pessoas eram curadas. Pedro, homem sujeito às mesmas paixões feito nós. E que se nós pagarmos o preço, ou seja, se nós investirmos, não é gastarmos tempo, mas investirmos tempo com a nossa vida espiritual, amado, as pessoas passando perto da gente, sendo curado, as pessoas se sentindo constrangidos, se sentindo miserável pecador. Porque a gente está assim, ó, em oração com o nosso Pai. Aleluia. Então vamos ver ele como Senhor, capítulo 13, versículo 13. Olha o que Jesus falou. Vós me chamais mestre e Senhor, estáis certo, porque eu de fato sou. Será que Jesus tem autoridade para dizer isso? Vós me chamais de mestre e Senhor, e eu de fato sou. Dessa maneira, se de vós eu sou Senhor e mestre, e ainda assim vos lavei os pés, igualmente vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos um exemplo para que, como eu vos fiz, também vós façais. Em verdade vos afirmo que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum enviado é maior do que aquele que o enviou. Portanto, se vós compreenderdes esses ensinamentos, que ensinamento acerca de oração, e os praticardes, abençoados sereis. Ou vocês terão uma vida de sucesso. Nós teremos uma vida de sucesso por causa de uma oração eficaz. Amém? Porque ele diz que se ele é o nosso Senhor, o Senhor é o dono. Se ele é dono, nós somos escravos da justiça. Amém? Então, se ele é Senhor, nós somos escravos, nós não devemos viver mais a nossa vida. Como está escrito lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Diz que ele morreu por aqueles que nele, porque o amor nos constrange, que um morreu para aqueles que neles, porque ele morreu por aqueles que neles. Vamos lá, 2 Coríntios, abre lá, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Por favor. Aleluia. Glória a Deus. Quem chegou lá?
Então, vê que Paulo fala. Ele diz, porquanto o amor de Cristo nos constrange. Porque estamos plenamente convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Versículo 15. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si, mas para aqueles que por ele morreu e ressuscitou. Ele morreu por todos aqueles que vivem, no caso nós, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si, mas para aquele que morreu e ressuscitou. Nós não devemos viver mais a nossa vida, devemos viver a vida de Deus. Amém? Devemos viver a vida do nosso Pai, tal Filho. A gente vê que como Moisés subiu, que ele orou, que Moisés subiu ao monte, tendo contato, conversando com o Pai, que o rosto dele se resplandeceu, assim também da mesma forma. Vê agora abre lá, em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, eu creio que segundo é primeiro, deixa eu ver. 3,18, 2 Coríntios 3,18. Aleluia. Aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. Se ele intercedia, nós devemos interceder, amado. Se ele era a expressão exata do Pai, somos nós também nesse mundo. Assim, pelo menos, deve ser. Sabe? No 18 ele diz, mas todos nós, com a face descoberta, contemplamos como por meio de um material espelhado. Em alguma versão diz por um espelho, né? Por um espelho, a glória do Senhor, conforme a sua imagem, estamos sendo transformados com glória crescente, na mesma imagem que vem do Senhor, que é o Espírito. Então ele diz, mas todos nós com o rosto descoberto, contemplamos como por meio de um material espelhado, a glória do Senhor, como por um espelho, sabe? Nós também, eu digo nós estamos revelando como espelho, refletindo. E olha, eu digo a você, espelho não se quebra, espelho se multiplica. Espelho não se quebra, se multiplica. Olha aqui, todos vocês resplandecendo como um espelho a glória de Deus. Por isso que tem pessoas que dizem assim, olha, eu não sou crente não, mas quando eu me converter, no dia que eu aceitar Jesus, eu quero ser como você. Porque ele está vendo como pelo espelho a glória de Deus, resplandecendo a glória de Deus. Amém? A glória de Deus. A Bíblia diz que Jesus, ele era a expressão exata do Pai. Amém? Vamos abrir isso lá em... Não, precisa abrir não. Não vou entrar nessa área agora não. Amém? Então, amado, a gente passamos a compreender que a oração, ela tem uma palavra. A palavra e a oração andam juntas, né? Nós estamos entendendo que Jesus ele é o nosso mediador, que ele é o nosso intercessor, que ele é o nosso advogado, que ele é o nosso Senhor, né? Nós estamos entendendo que por meio que nós somos um com Cristo Jesus e que como ele intercedeu por nós devemos interceder por outras pessoas também, que é a oração do amor. Amém? Então são essas coisas, amado, que vai fazer diferença nas nossas vidas. Quando nós considerarmos, eu digo até que coisas básicas de oração. Mas que quando nós compreendermos e praticarmos, como ele disse, né? Como Jesus disse, olha, se vocês compreenderem acerca dessas coisas e praticarem, vocês serão bem-aventurados. Amém? Agora, outra coisa que nós devemos entender, amados. Que se Jesus ele é o nosso Senhor, nós não devemos viver a nossa vida, devemos viver a vida dele. Devemos viver a vida para a glória do Pai, sabe? Aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. Sabe, a oração, muitas vezes, as orações não têm muito resultado, porque muitas vezes a gente não se examina, não analisa a nós mesmos, como é que foi o nosso dia, qual foi o nosso comportamento, e de repente a gente vai orar. E de repente, não chega lá. Uma coisa que a gente deve fazer, amado, é a gente analisar o nosso dia, vai na presença do Senhor e pede perdão. Amém. Abre sua Bíblia em 1 João. Aleluia. Aleluia. Primeira João, capítulo 1, versículo 8.
Quem chegou lá? Então ele diz, olha, se declararmos, João falando, se declararmos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, o nosso Pai, é justo para nos perdoar todos os nossos pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, não fizemos, nós o fizemos, esse O oculto está falando a respeito do nosso Pai, Deus. Nós fazemos Deus mentiroso. E a sua palavra não está em nós. Olha para mim, por favor. Ele está dizendo que, eu estava falando que antes de nós fazermos uma oração, para que a oração nossa seja eficaz todos os dias, nós devemos olhar o nosso procedimento, nos examinarmos todos os dias. Né? Porque todos os dias nós cometemos pecados, nós erramos, sabe? Nós deslizamos. Isso não faz de nós pecadores. Está entendendo? Nós deslizamos, nós cometemos erros, seja em trânsito, seja às vezes em casa, falar de uma forma brusca com o esposo, com a esposa, com os filhos. E isso nós devemos nos analisar para podermos ir ao nosso trono da graça. E ele diz, olha, se nós dissermos que não temos errado durante todo o dia, nós estamos fazendo do nosso Pai mentiroso, porque todos os dias nós erramos. Tem aquele pecado, tem aquele erro que é um erro maquinado, que você programa, que você faz intencionalmente, e tem aquele que é um acidente de percurso, né? Aquele que é um acidente de percurso é como a gente vai andando em determinado lugar, está chovendo, passa um carro, dá um banho em nós, né? E de repente o que é que a gente vai fazer instintivamente? Volta e vai tirar aquela roupa, lavar, para estar limpo de novo, não é isso? Então a mesma coisa conosco. Se acontecer isso, nós devemos ir ao nosso Pai, nos analisarmos e pedir perdão ao Pai, e agora entrar com o trono da graça com ousadia, interceder, né? Orar, pedir, agradecer, louvar, exaltar, se derramar, chorar. Amém, amados? Aleluia. Porque, amado, não devemos ser sensatos, saber o que é que nós estamos fazendo e não fazer de todo jeito. Nós devemos fazer o que nós devemos entender o que nós estamos fazendo. E com as coisas de Deus não cola de todo jeito. Amém? Não cola de todo jeito. Amém? Para nós finalizarmos, eu queria que você abrisse sua Bíblia no Salmos 15. Aleluia. Aleluia. Para nós finalizarmos, Salmos 15, versículo 1. Aleluia. O louvor pode subir, por favor? Amém? Ministério da Música. Aleluia. Salmos capítulo 15, versículo 1 em diante. E o salmista, ele faz uma pergunta a Deus. Ele diz, Senhor, quem poderá morar ou hospedar-se em teu tabernáculo? Nós já temos livre acesso, hein? Amém? Nós já temos livre acesso ao trono da graça. Ele faz uma pergunta, Senhor, quem poderá hospedar-se em teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Ele faz uma pergunta. Aí ele dá uma resposta como se fosse Deus respondendo. Ele diz, aquele que é íntegro. Aquele que é íntegro. Olha a característica daquela pessoa que tem livre acesso ao trono da graça, com integridade, não andar de todo jeito, não é aquela pessoa que durante o dia, no trabalho, vive compartilhando de coisas, sabe, de coisas de safadeza, de piadinha e coisas erradas, e à noite vai para a igreja, levanta a mão e começa a ser um mais espiritual, e à noite vai orar quando chega em casa. Não cola, ele diz, olha, só quem tem livre acesso é aquele, primeiramente aquele que nasceu de novo, né? E aquele que anda em integridade na sua conduta e pratica o que é justo. E que de coração fala a verdade. Fala a verdade. Sabe? Fala a verdade. Não vive com mentiras. E de noite vai orar. E Deus vendo. Não chega lá não. Amém. Não chega lá. Tem que ser íntegro. Ele diz, aquele que é íntegro em sua conduta, pratica a justiça e que de coração fala a verdade. Tem versão, amado, que diz que aquele que é autêntico, seja você mesmo, sabe?
Porque tem pessoas que querem comover Deus mudando até de voz. Ó Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Não, amado, não estou criticando ninguém. Está entendendo? Que a gente não precisa ser os outros, não. Não precisa enfeitar, não. Deus nos conhece. Deus ama a autenticidade. Não quer imitar ninguém. Sabe, quando nós estivermos diante de Deus, a gente tem que ser nós mesmos. Sabe, tem palavra que ele fala de autenticidade. Seja autêntico, aquele que é autêntico. Meu Deus do céu. Então, aquele que é íntegro em sua conduta e pratica a justiça, que de coração fala a verdade, e não usa a língua com maledicência, sabe? Tem pessoas que saem de casa, né, e vai para o trabalho, ou em qualquer lugar, em manicure, ou em qualquer outro lugar, usa muita língua para maldizer, para falar mal das pessoas, para compartilhar com coisas, sabe? Ele diz que não usa a sua língua com maledicência, que não faz mal a seu semelhante, nem lança calúnias e afrontas contra o seu companheiro. Aquele que aos seus olhos, o ímpio é desprezível, mas dedica honra ao que teme ao Senhor. Aquele que dedica honra, aquele que teme ao Senhor, aquelas pessoas que honram, ele está dizendo, aquele que honra um homem ou mulher de Deus. Ele diz que mantém a palavra empenhada e mesmo saindo prejudicado não volta atrás. Meu Deus do céu. Rapaz, aquele que mantém a palavra empenhada, que faz um negócio e depois que ele vê, eita, levei desvantagem, ele não volta atrás. Ele sofre o dano, mas ele não tem duas palavras, ele tem uma palavra só. Ele tem uma palavra só, mesmo que ele sofra o dano, mas eu disse que, um exemplo, uma casa, vendi uma casa, vamos supor, por 100 mil reais, um exemplo. Aí, rapaz, e aí, vendesse a tua casa? Vendi. Aí tem um camarada que entende dessas coisas. Vendesse por quanto? Vendi por 100 mil reais. Rapaz, tu é doido. Aquela casa valia 180. O camarada, eita, não diz isso não. 180. Mas eu dei a palavra, vai ser os 100 mesmo. Não vou chegar lá e dizer, rapaz, eu conversei com minha mulher e ela disse que não queria vender mais não. O cara vai dizer, meu irmão, que homem é tu? Tu dá uma palavra e não... Tu tem palavra não, é? Tá entendendo? Faz negócio, ou a mulher vai e desmancha. Tem uma palavra só, meu irmão. Mesmo que sofra dano. Aí ele diz que mantém a palavra empenhada e mesmo saindo prejudicado não volta atrás. Ele diz, olha, aquele também que não empresta o seu dinheiro com usura, com juros exorbitantes, nem aceita suborno contra o inocente. Vê que coisa. Que não aceita suborno contra o inocente. Agora o que é que ele diz? Quem assim conduz sua vida, caminhará seguro e em paz. Amém, amados? Então, amado, não é de todo jeito que a gente vai na presença do Senhor orar. Não é de todo jeito não, tem que ter uma conduta íntegra. A gente tem que nos analisar, a gente tem que nos examinar. A gente pede perdão e agora a gente faz uma oração sincera diante de Deus, do nosso Pai. Amém? E Deus se agrada, sabe? É como falou o diácono, que um coração contrito, Deus não rejeita, o nosso Pai não rejeita. Porque Ele olha para Jesus e Ele diz, filho, Ele está entendendo, Ele está entendendo. Está entendendo? E Deus recebe com aroma suave. Não só recebe, como responde. Amém? Aleluia. Não só recebe, como responde. Então a gente deve entender, amado, que a oração ela possui uma linguagem. Ela possui uma linguagem. E a linguagem da oração está na palavra. Nós devemos orar, apresentar a Deus o que Ele promete, o que Ele nos garante, o que Ele nos assegura, porque Ele só é responsável nisso, sabe? Para que nós não possamos ter um nosso Deus, o nosso Pai como um terrorista, um coveiro. Pai destrói, Pai acaba, bota no leito, Pai abre a cova. Pai não, né? Deus, porque quem tem a consciência de Pai, ele não vai mandar o Pai dele destruir, porque ele sabe a integridade e o caráter do Pai dele. Está entendendo? Porque meu pai natural era um homem, ele partiu no Senhor dentro da igreja, por sinal, e era um camarada, um pai exemplar. Depois que ele nasceu, mesmo sem ele estar em Cristo, ele já dava exemplo. Nunca gostou de coisa errada, ele nunca gostou de ver prestanista, né, que naquele tempo era prestanista. Ele ficava muito com raiva quando minha mãe comprava alguma coisa, que era os prestanistas iam lá. Ele nunca gostou disso, meu pai. Sabe? Mas um camarada que sempre pagava, comprava, uma pessoa de integridade. Se hoje alguém disser, olha, teu pai faleceu e ficou um débito aí, eu digo, é mentira.
É mentira, eu conheço meu pai. É mentira. É mentira. Se você conhece seu pai, você vai estar dizendo a ele, pai, Deus, pai mesmo. Se você conhece seu pai, você vai dizer, pai, fere, destrói, bota num leito, abre cova, fecha cova. Não vai dizer isso não, você sabe o caráter e a integridade do seu pai. Amém. Aleluia. Então, amado, quando a gente for orar, devemos saber, entender o que nós estamos fazendo, a quem nós estamos recorrendo, saber acerca da nossa identidade e da nossa paternidade, que nós somos filhos de Deus e que Deus é o nosso Pai, o Criador dos céus é o nosso Pai, e saber que o nosso irmão mais velho foi o nosso um mediador, né? O intercessor, o advogado, e é o nosso Senhor. Amém. Aleluia. E entender também, eu estou fazendo um resumo de tudo que foi ministrado, que quando nós formos à presença do nosso Pai, não é de todo jeito. Devemos nos examinarmos, orarmos, pedirmos perdão, se caso nós temos errado, e agora entrar no trono da graça. Qual é a senha? Aquele sensor de aproximação. Pai, em nome de Jesus, a porta se abre. Aí o Pai diz, vem, filho. Amém, amado. Glória a Deus. É bom, amado. É bom orar. É bom orar. Você vê que o semblante fica diferente, até os cabelos ficam sedosos. Né? Aleluia. Então, vocês foram abençoados? Diácono, por favor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu creio, como o ministro Del falou, né? Eu creio e acredito que você foi poderosamente abençoado. E como o ministro Del falou, né? Oração é um estilo de vida. Amém? Então, pega essa frase, guarda ela no teu coração e pratica. Oração é um estilo de vida. E como ele falou aqui, dando um exemplo do pai dele, eu digo, Senhor, como Deus quer que os filhos deles entendam que Deus é bom. E quando nós vamos até Ele, na conversa, na oração, eu posso falar assim, na fala mesmo, Ele vai te ouvir. Se você está andando em integridade da sua palavra, acabou, meu irmão. É como ele deu aquele exemplo também daquele homem de Deus. Aquela mulher olhou aquele semblante daquele homem e perguntou algo a ele. Ele disse, meu pai já curou meu filho. A oração alinhada à palavra, meu irmão. Quando nós entendemos isso, nós vamos render graça e vamos dizer, está feito. Porque nosso pai é bom. Amém? Então vamos levantar, vamos ficar de pé. E vamos continuar, né, ainda praticando a palavra. Nos dízimos e nas ofertas. Amém? Como a gente louvou aqui ao Senhor inicialmente, né, nós somos livres. E nós somos livres também para ofertar e dizimar. Quando nós entendemos esse princípio estabelecido na sua palavra também e praticamos, meu irmão, vamos ser bem-sucedidos na palavra, nessa área, porque Deus não mente. A sua palavra é a verdade. E Deus quer ver seus filhos bem financeiramente também, para ser um canal para os outros. Amém? Então você que está aqui conosco vai sair, vai dizimar, aí na sal vai ao lado e você fica livre. Por se lembrar de mim, pelo teu favor, é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história, fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Aleluia. Nós pertencemos a Deus porque nós somos livres. Aleluia. E também tem a conta aí, né, o número da conta aí. Essa conta é provisória. Amém? Então você pode dizimar e ofertar nessa conta também. Não, diácono, mas eu passo lá na igreja. Qual é o dia que eu posso passar na igreja para ofertar e dizimar, diácono Valmir? A igreja, né, o Ministério Família Eu Valorizo está aberta de segunda a sexta, das 15 às 17 horas. Sempre o pastor Adilson vai estar aqui, ou outro irmão. Então, se você é livre, entendeu esse princípio, pode vir aqui também dizimar e ofertar. Está tudo certo, tudo na bênção e tudo vai bem.
Amém? Também você que quer você que já é generoso e quer trazer cestas básicas, você quer trazer uma roupa, não sei, um lençol, pode trazer, que a gente também tem um grupo de evangelismo aqui poderoso, onde o diácono Wendel e a sua esposa Bárbara estão à frente aí, e a gente tem orado para que esse evangelismo alcance pessoas e tenha alcançado pessoas também. Então, fica livre, venha à tarde, que sempre vai ter aqui pessoas, homens e mulheres de Deus aqui para te receber. Amém? Dá uma palavra, porque Deus é bom, meu irmão. Amém? Então, fecha teus olhos. Pai, obrigado no nome de Jesus por mais essa oportunidade, Pai, grandiosa, de podermos ser ministrados pelo Teu Espírito Santo. E que possamos sair aqui com mais esse entendimento, enraigados, Pai, em nossos corações, que oração é um estilo de vida. Oh, Pai, obrigado, Senhor. Que o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo repouse sobre cada um de vós, quem crê diz. Amém. Sejam abençoados com a prática da palavra.